Olá, galera! Hoje nós iremos fazer a correção de sociologia do capítulo 20, Violência, Crime e Justiça no Brasil. Focando na aula de hoje, violência. Então, na página 333, nós temos um texto, Olhares sobre a Sociedade, que vai falar sobre a violência em nosso país, no Brasil, principalmente nos últimos anos, né? E aí ele vai relatar vários tipos de violência que a gente pode observar. Na letra A, ele diz assim, ó: o manifesto traduz as impressões de vários segmentos da mídia tem sobre a questão da violência no Brasil. Identifique-os. Ele quer que você identifique aqui quais são esses segmentos, certo? Você vai pegar em duas partes. Primeiro, você vai pegar na página 333, no segundo parágrafo. Os veículos de comunicação unidos em suas entidades representativas. Aí, no final do texto, na página 334, ele vai falar que sociedades são essas, né? Ó, a ANJ, Associação Nacional dos Jornais, a ANER, Associação Nacional dos Editores de Revista, a ABERT, Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão, e a Abratel, Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicação. Então, aqui você pode perceber que toda a mídia, né, está defendendo, está apresentando essas violências que a gente vê. A gente percebe que em algumas manifestações, né, em prol da democracia, lógico, mas infelizmente acontece depredação de patrimônio público, mortes, agressões, né? São pessoas que entram, se aproveitam dessa manifestação pacífica para destruir, para praticar a violência. E aqui nesse texto ele vai buscar, né, pedir que os órgãos públicos, né, que os poderes públicos façam algo para mudar. Na letra B diz assim: que tipo de violências são abordados no manifesto? Aí você vai na página 333, no primeiro parágrafo. Nos últimos tempos, o povo brasileiro assiste a uma escalada da... Aí ele vai falar os tipos de violência principais, né? Da violência contra a vida, contra o patrimônio e, nas últimas semanas, contra as instituições democráticas. Então, as instituições democráticas aqui, ele vai relatar, descrever principalmente, né? Focar em todos eles, no poder executivo, legislativo e judiciário, e suas ramificações, certo? Buscando cada vez mais, né, desejar, explicar que nós vivemos em um país democrático. Nós exigimos, né, ser representados, exigimos que os nossos representantes busquem melhorias, tentem encontrar solução para essa violência que a gente vê em nosso país. Então, você vai colocar essa parte, primeira linhazinha, primeiro parágrafo. Na letra C, ela diz assim: como o documento relaciona democracia à violência? Aí você vai para a página 333 de novo, certo? Terceiro parágrafo, certo? E aqui no terceiro parágrafo, você vai fazer um resumo sobre ele, certo? Eu não vou ler todo porque ele é muito grande, mas aqui ele vai dizer, né, como é que ele está classificando isso, qual é o momento, né? Como é que a gente deve fazer? Na letra D, a explicação para a violência expressa no manifesto está afinada com as análises atuais feitas por cientistas sociais? Então, se eu comparar esse texto aqui, certo? Vocês fizeram a leitura com o estudo do capítulo, será que está aliado a isso? E a gente vai perceber que sim, né, pessoal? A gente vai analisar, vai observar, né, que hoje em dia, embora estejamos no século XXI, embora tenha as leis, né, para evitar toda essa violência, mas a gente sabe que sim, ainda está cada vez mais nítido em nossa sociedade. E na letra E, que é pessoal, você vai falar, né, com suas palavras, a sua opinião. Qual é o papel dos meios de comunicação em uma sociedade democrática?
como os meios de comunicação podem fazer, podem agir, podem se manifestar em busca da democracia. Então, é com suas palavras. Quem são os meios de comunicação? A gente vai se lembrar. Jornais, revistas, né? Rádio. Todo esse meio onde vai repassar as informações do dia a dia, certo? Seja o jornal impresso, seja você ouvindo na rádio, seja na televisão, né? Então, tudo isso são as mídias.